Som, testando som. Batman, Batman, Spectrum-Man, 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 Ultraman, Changeman. Você viu que nos filmes antigos tinha Spectrum-Man, tinha Ultraman, e eles eram tudo do Japão, o chaveiro. Então eles colocavam Ultra 7, Ultra 7, 7 chakras, do Gadu como Deus, Asmodeus como os Deus. Então você viu aí que é muito fácil, quando Deus dá o poder à besta, né, se transfigurar. E por onde ele viria, irmão? Se ele vem por outro lugar, não te engana. Você viu que todos têm que ter Bíblia? Todos os governadores, presidentes e países. E o Gadu será pregado a toda criatura. Teve um tempo que você estava vivo. Você era como um animal. Você passaria por carne e sangue e não haveria memória de você. Mas aí te deram Bíblia, aquilo que corrigiu o DNA dos judeus, que Jesus Cristo foi. Ele era Deus. O Pai se fez, pegou, o que passa por aqui é filho, se fez um ser humano, se diminuiu e virou filho. Criador vira criação. Participa do mesmo para conseguir a vitória sozinho, com as suas vestes picadas de sangue. Então, a partir daí, ele gerou um espectro, um Ultra 7. Só que o do Japão é falso. O do Japão é um filho do dragão. É um chaveiro que abre a porta, fecha a porta, abre de sésamo, se prostrar de me adorares. E é o que abriu a porta da palavra para os senhores do mundo e para os líderes religiosos. Porque se você for analisar, tudo que foi para eles continua sendo como se fosse. É déjà vu. Eles se perderam no tempo, na linha do tempo. E Deus colocou o relógio, a catraca do último relógio, rodando ao contrário. Um relógio, 3 céus, 369, um céu roda para dentro, um céu roda para fora. E outro céu roda para dentro, fazendo ao contrário. Então tudo está voltando para dentro do olho, que depois ele se expande para fora. Eles vão até o olho de Horus aqui. Quando os sacerdotes faziam assim, ou o olho de Horus que está na sua Bíblia. Né? Os sacerdotes faziam assim e jogavam lá quando valia. Quando a arca morreu fora, eles vão fazer de novo, jogar suco de múmia. Suco de Bíblia em você. Porque o livro dos mortos, do Horus vivos, do Egito, os Néfilis, como se fosse, os orixás, os xamãs, aqueles que em Gênesis 1:26 foram criados, se uniu com os de segundo céu, aqueles 200 anjos fizeram um acordo no Monte Moriá, no Monte Nebo, de reinar, houve uma reunião, aqueles que Pedro falou, não perdoou os anjos, aqueles 200 anjos ali se uniu com os 200 orixás, daqui Gênesis 1:26, que Caim tinha enxertado lá e colocou vida. Então, da onde que esses Gênesis 1:26, Deus fez imagem de Deus, imagem de humana, parecido com nós, sede fecundos. Deus, assim Deus os criou. Então, quando que eles passaram a viver de sangue? Quando Eva emprestou a medula, se prostrado me adorares, te dou um reino e você será como uma deusa e um deus, Adão. Eles se prostraram ali, irmão. Aquilo que você batiza em João e fica de costa para a cruz, quando valia Gólgota está lá fora. Eles levaram o crânio para dentro. A lei que toma conta deles, João Batista. O último profeta da lei, que Moisés pôs o fundamento e João pôs o acabamento. Então levaram também o crânio da fé para dentro. Então a fé e a lei passou a tomar conta das pessoas, para dentro da igreja, mas eles nunca entraram lá. Então houve um desvio aí, irmão. Mas quando isso aconteceu, que passou a ter vida? Quando foi com os Néfilis? Então ele fala assim, ó, agora eles viram sangue, porque o Caim matou Abel. Quando Adão e Eva se prostrou e adorou,
que Lúcifer penetrou juntas e medulas, chegando até a alma de Eva, passou pela... quando ela se abaixou, se desdobrou, Lúcifer, como um deus, a árvore do bem e do mal, passou todo o DNA e toda a sabedoria de livros por dentro da medula dela. E ali aflorou os animais. Então eles vieram aflorados na direita. Todo o céu, 144 mil, passaria por carne e sangue na direita, o segundo céu, desceram aflorados. Esses anjos eram aqueles 200 lá, que se uniram. Mas chegando aqui fora, o Caim tinha um compromisso com Deus. Tipo um Judas ali. Tipo um judeus assim, que depois mataria Jesus para igualar os não-judeus. Né? Que de Adão, de Jesus até Adão, vai dar a genealogia por promessa. Mas Jesus, se Jesus veio de Davi, por que ele me chamou de Senhor? Ele me viu nos dias da sua carne. Se Abraão é vosso pai, vós teve o pai Abraão, antes de Abraão nascer eu sou. Então, o que aconteceu aí? De Jesus até Adão, o sangue vermelho passou a disputar com o compromisso, aquele projeto de Judas que Caim tinha, de levar o sangue vermelho lá. Quando ele matou Abel nesse plano, ele derramou sangue. Então o cara entende que os animais comem sangue. Não é isso aí, irmão? Então como que é então? Quando Caim matou Abel, que era uma espécie de Jesus ali, um espectro da árvore da vida, ele derramou sangue ali e eles viram o DNA, derramou na cobra, que é esse plano. Então os néfilis, como se fosse, que é os líderes religiosos que está plasmado na Bíblia, os deuses da Grécia, dos 12 chakras, do hindu, da China, do Japão, a árvore dourada, os 3 dragões dos 3 céus, né? 3, 6, 9. Então aflorou tudo isso daí, irmão. Esses néfilis, quando caiu sangue na cobra, a cobra tinha um DNA, porque esse plano é o Ouroboro, a roda de Sansara. Então aquela primeira leva de néfilis, que hoje está plasmado, que gerou grandes na Cabala da Graça, que gerou Arquíris, Hércules e outros mais, irmão, que Platão e Freud, Isaac Newton, Tesla, Platão, Aristóteles, né? Todos esses estudantes da Cabala escura, que era uma cópia, que é um profundo conhecimento que os apóstolos tinham medo, por conhecer esse profundo entendimento, se apostatarão da verdade. Vão para a destruição do inferno, se dizendo ter esse conhecimento da cabalística de Salomão. Então, essa cabalística, que é a cópia de Deus que estava no Egito, que José levou, que Moisés tirou, que Salomão levou de volta para Jesus tirar, assim após a partida também levou de volta. E veio somente a apostasia. Depois da nossa partida, entrará lobos devoradores. 2 Tessalonicenses 1, eles amam mais obras da mão, por isso Deus envia o poder do erro. Você não está vendo aqui nós falar anos aqui que eles lêem o Evangelho de João 5,39 e não contém aqui a salvação? Você não está vendo aqui anos nós falar aqui que porque uns rasgou a terra, esse grupo desse canal que saiu lá do canal do Racê, um arou, o outro rasgou e um viria jogar a semente. Assim Abraão, aliás, Adão Adão e Eva, ao semear Caim e Abel na terra, teve direita e esquerda. Então a imagem de Deus o criou, passou a ter vida pelo sangue de Abel, que caiu aqui com o DNA deles, tiveram a chance de ser Deus, porque eles eram como animais, invertebrados. Essas energias, barreiras psíquicas, geometrias de flores, do araçá, do ingá, da azedinha, da mexerica fofoqueira, que são as crentes que saíram do CB, ficam fofocando nos canais, achando que tem um conhecimento, vão sentar nos pênis de néfilis, porque elas crêem na Bíblia e não obedecem o apóstolo delas, que é Paulo.
E na direita, os superapóstolos fraudulentos, Apocapix, capítulo 13, verso 13, só querem seu dinheiro. O fim do discurso deles é vender livro, mas não pode tirar nem pôr aqui. Eles podem. O fim do discurso deles é ajuda esse canal a crescer. Enviando, não te custa nada você enviar esse canal para alguém, para que alcance o maior número para me enganar o máximo de pessoas, porque eu vou dar conta não dou conta nem de mim, já estou condenado, inconsciente, dormiu no Ouroboros e não foi chamado para essa palavra, né? Principalmente os que saíram da cinzinha, da igreja de pedra, cópia da loja maçônica. Tem um mistério muito grande na CB, porque ficou muito oculto. Como pode uma coisa ser tão parecida, com um profundo entendimento assim, cor da loja da maçonaria, né? Foi mostrado aqui muitos anos aí, muitas fotos. Hoje eles mesmos já não tinha mais o que denunciar a madrasta, já mostraram também. E você não vê que mesmo assim, lá não está cheio de anciões e cooperadores fazendo parte da prostituição da igreja? Você não vê que ainda até hoje o livro da lei é lido na sinagoga de Satanás? Com o poder do engano, com um bode em cima do púlpito sendo penetrado por Gadu, gerando Gadu, Bafomé, o bode, sendo penetrado por Satã, por Asmodeus, Lúcifer e Bilial, a trinca, a cavícula de Salomão, na cabalística, os desenhos de Salomão. Até hoje o livro da lei, colocado ainda o Gadu aqui, para eles verem mesmo, com o pináculo aqui atrás. Você falando, mesmo assim os anciãos não estão lá pregando isso aí? Como que o cara pode abrir um serviço de culto em nome de Jesus? Abrindo um serviço de culto em nome do Senhor Jesus, que quer dizer o Asmodeus para eles. Você não viu o Marçola fazendo assim, ó? Minha medula está sendo enxertada. Não viram fazendo assim, ó? Eles assim, o Edir Macedo e todos eles aí, aquele deputado lá, eles fazem assim, ó. Eles ficam todos assim, ó. Agora eu pergunto para você, por que os reformadores deram um alarminho aqui, da maçonaria e do Asmodeus aqui, mas logo ficaram quietinhos? Porque a mesma Bíblia para o lado de fora está na mão deles. Mano. Foram os judeus que viraram Caim lá e quer satisfazer os seus deuses, dando Gadu para você como Deus. Porque após a partir dos apóstolos, eles usaram tudo para eles. As 70 semanas de Daniel, que eles tanto profetizam aí para pôr medo no povo, a poderosa maldade sentou, 2000 anos de apostasia. A única diferença, que hoje os de fora que saiu do CB, você pode ver que esses da CB não tem em que pênis sentar, não. Sentaram no pênis da presbiteriana, sentaram no pênis do Edir Macedo, sentaram no pênis da Assembleia de Zeus, do Gadu é Amor, da 27º dia da White, da presbiteriana tocando em osso, com a na esquerda Angela Vravraski, com o Croix de Molay, na direita a apostasia, com política e religião, guardando o 7º dia como se Jesus não tivesse descansado. Isso prova que eles estão debaixo de lei. Quem tem suas bases de fé dentro ou fora na lei, está debaixo de maldição, terão que cumprir toda a lei. A lei é boa, mas é impotente para salvar. Paulo falou aqui. O apóstolo Paulo está falando isso aqui. Mas acontece que Paulo foi batizado na lei, João Batista. Para o lado de fora, não para o lado de dentro. Hoje eles batizam dentro e fora. Jesus nunca entrou na igreja, a fé dele era para o lado de fora. Quem crê, eles lêem a Escritura Sagrada, pensa conter nela a salvação. Mas lá foi Jesus, quer dizer o Espírito. Mas vocês pensam conter nas Escrituras Sagradas a salvação. Os filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão, pai da fé. Nosso guia é Moisés, a Tora, o Torá, o pináculo, a árvore da vida. A nossa árvore é
é a fé, a nossa árvore é Moisés, dado por meio de anjos para nós. Nós seguimos a Moisés, cumprimos as leis de Moisés, só por fora, como hoje. Só por fora, por dentro era interior dele, estava cheio de Pix. Vem para minha empresa, leva esse canal para ganhar maior número de pessoas, vamos costurar o véu de volta, porque o véu foi rasgado, as pragas veio, rasgou, saiu todo mundo para fora, correu todo mundo para fora, todo mundo foi achar Deus dentro deles. Não ireis aqui nem ali, o reino dos céus está dentro de você. Como eles não têm Deus, que são crianças levadas ao vento, correram para os deuses como se fosse. Aqui fora, o diabo já tinha enviado um demônio Ra, porque são 3 demônios Ra nas 3 religiões abraâmicas, né? Que os guia, que o dragão soprou vida em Apocalipse 13, no Apocalipse 14, verso 16. Então, mais um era para o cristianismo. Mas o cristianismo, o cara pensa que é para o Vaticano e para o cristão da Assembleia de Deus, da Deus e Amor, da Batista. Essas igrejas sempre foram osso do ofício. Quem foi da CCB antiga, ora com o cara da Batista para você ver, estuda sempre e nunca chega a nada. Ora com o cara da Assembleia para você ver, 3 horas de oração, demônios encostaram nessa pessoa. Então Deus pôs vida somente na cinzinha, na presbiteriana, naquela ali que separou. Todas as igrejas que veio lá dos Estados Unidos para cá, já veio com maçonaria, a cabalística é o diabo, o desenho da igreja deles todos é cruz ao contrário, pináculos atrás dos seus púlpitos, com toda a geometria sagrada, dizendo ter o profundo conhecimento, transforma eles em Deus como um Deus. E o cano de Jesus com o nome de cartório Exu levado para dentro. Quem vencerá o monstro? O João viu lá. Então você vê que eles estão vivendo aqueles momentos de João lá. Quem vencerá o monstro? Foi lhe dar direito dele soprar a vida no cadáver de altura de um homem. Quem tem conhecimento pode fazer as contas. 666. Então, tudo que esses homens estão trazendo para hoje já foi lá julgado. 144 mil, ainda que todos os judeus de Israel creiam em Jesus ali, somente um remanescente foi salvo. Jesus morreu por todos os homens, Paulo falou lá. Ele quis dizer todos naquela ocasião ali, irmão. E se Deus não guarda alguns, éramos como Sodoma e Gomorra. Ainda que todo Israel creu lá, somente um remanescente foi salvo. Então ele morreu por todos os homens? Alain. Ou só os que cumprissem o batismo de João, da lei, o último profeta da lei, que Paulo foi batizado por Ananias. Só se ele cumprisse o Jesus, cresce em Jesus ressuscitado que apareceu para ele, que ele teve que fazer tudo esterco que ele conheceu. Mas e quando aqui fora hoje você conhece o Jesus ressuscitado, que é a besta já fora, com o seu demônio raca a boca escancarada, porque da região pélvica até a cauda, o pátio pertence aos pagões, irmão. Aquela que se diz madrasta segundo a carne e sangue vestida de escarlate já entregou o poder. Os líderes religiosos já foram lá orar com as suas mãozinhas, seu capzinho aqui, como o Trump e o Bolsonaro, os da direita. Porque eles iam entregar o poder para o da esquerda, agora só ganhou os da esquerda, os esquerdistas. Para levar tudo para Gadur. Agora você pode ver que está liberado falar. Quem é sujo, suje mais ainda. Quem é santo, santifique mais ainda, do que João falou lá, mano. Só que aquilo lá valeu para quem fosse santo, para quem mais santo, sede santos e mais santos. Amai o próximo como a ti mesmo, é segundo o evangelho de Paulo, da geração de Davi, por promessa. Mano. A quem vencesse, que nem um Jota, nem um tio cairia até a 7ª igreja da Ásia, era salvo. Vocês serão cerados ao meio, muitos de vocês serão mortos. Quem vencesse a Jezabel na cinzinha, cabeça de ouro, nos 7 chakras da CCB ali, montado pelos 7 apóstolos, que era o mesmo. Hoje você pode ver que são CCB da Reforma, nova CCB, a CCB do Brás, a CCB do Paraná. Quem vencer os demônios que estavam ali, receberia uma pedra, a qual João pensou que Jesus apareceu para ele. Mas
Jesus era Deus. Ele participou de carne e sangue, conseguindo a vitória sozinho com as suas vestes aplicadas de sangue. Agora ele gerou um segundo Adão para ele, a qual ele vai dizer: assenta-te à minha direita até que eu ponha o céu e o inferno debaixo dos seus pés. Então, o cara entende que isso aí era um filho. O pai virou filho. O filho se diminuiu, o pai se diminuiu. E teve que gerar um primogênito aqui, um segundo Adão, ele teve que gerar um segundo Abel, porque o primeiro Abel deu vida, deu DNA, o Ouroboro que foi soterrado. Então o segundo Abel, o segundo Adão, o pai teve que, vendo que ninguém consegue a vitória, conseguiria a vitória sozinho com as vestes picadas de sangue. Ele era Deus, e João, ele era Deus. Quem vê a mim vê o Pai. Seu Filipe está sempre comigo, não me reconhece? O João não reconheceu ele. Na cruz ele falou para o João: eis aí sua mãe. Mulher, eis aí seu filho. Segundo a carne. E ali ele já ia 3 dias depois ser pai e voltar ao seu lugar. Ele se diminuiu em termos de hierarquia para esse plano. Mas chegando lá ele voltou. Aqui ele tinha um filho agora. Eu mesmo pai virei filho. O pai virou filho aqui. Se tornou um ser humano. Ser humano é filho. Criação. Agora eu voltei agora para ficar. Porque aqui é meu lugar. Eu entrei em frente aos portões de Jerusalém, que é o olho que tudo vê, que é a vagina que eles não te falam. E de cara com você eu voltei, o Anúbio me sorriu latindo, quem não crê nesse aqui é levado pro Hades, porque o cavalo preto é o Anúbio, que pesa seu coração na balança. Se o seu coração for mais pesado que uma pena, com base de fé na lei, nos rudimentos, no Jesus que não cai nem um tio até a 7ª igreja da Ásia, guiado pelo Espírito de promessa apenas, ali debaixo de lei que Paulo batizou, dizendo, e batizou até os mortos, que se batiza pelos mortos, que vai ser batizado o de João, e o de Jesus não conheço, e o do Espírito Santo nunca ouvi falar. Então os batizei em nome de Jesus, no segundo batismo de João. Depois orei para eles receberem Espírito para corrigir a descrença do povo judeu, que foi corrigido. Vou corrigir o sangue de Nisrod, do Caim. Eles falarão a mesma língua. Paulo falou assim, irmão, que Jesus veio para a promessa e dar promessa. Por promessa e para promessa. Porém, irmão, o que Paulo se esqueceu é que no dia de Pentecoste, que Pedro se levantou para pregar para 3.000 almas, que por superapóstolo não vale a pregação de Pedro, não vale nem para eles, que aquilo foi para os 144 mil, e qual que valeria para você? Nem Pedro, nem Paulo. Depois da partida é Oxóssi, São Paulo, Ogum, São Pedro, Oxum. Não, esse aqui eles não têm, irmão. Por isso o diabo deu um caminho de Oxóssi, um super apóstolo, Paulo, ele já tinha dado lá, que ele só gerou e pôs esse para fora aí, irmão. O que Paulo falou assim, ó, assim também agora, Deus já tinha escolhido do ventre de Sara, Saul e Jacó, já estava definido quem ia ser salvo ali, segundo a lei, irmão. Tanto é que Davi não comeu a mulher de Urias, não matou o marido dela para ficar ali, irmão? Qual deles não pecaram? Abraão mentiu e etc. mais. Pedro quase matou um cara na frente de Jesus, indo para a cruz ali, negou 3 vezes. O Tiago nem cria em Jesus. O Tomé era ateu, nem cria em Jesus. Então, quando seria corrigido, não haveria mais Caim, nem Esaú, nem Jacó e nem Isaac ali, irmão. Por promessa ele morreu na cruz pelos judeus da direita, os 144 mil. E os 72 da esquerda, 72 da direita, dá 144 mil.
Aonde ele corrigiu o sangue de Caim? Porque quando o Caim matou Abel lá, os da esquerda ficou amaldiçoado. Não tinha salvação. Então entra isso que Paulo falou aí. Esaú e Jacó já estava definido, que ele viria para o Jacó. Mas quando Jacó, da tribo de Judá, os filhos de Israel, mataram Jesus na cruz, o cordeiro, para ficar com aquelas terras, eles se tornaram Caim também, irmão. Então, todos pecaram, reputei todos debaixo do pecado, eles mataram a minha imagem, o meu primogênito, Lúcifer, ave do bem e do mal, a maçã, a bríbia, que não pode comer, tem um tempo que estava vivo. Se comeu bríbia, passou a viver para o pecado. Adão passou a viver para o pecado. Então, quando Caim matou Abel lá, vivificou o DNA dos néfiles como se fosse. Quando os judeus mataram Jesus na cruz, caiu sangue aqui, eles se tornaram Caim. Jesus corrigiu o sangue de ambas as partes. Aí, 40 dias depois, ele falou, Maria Madalena, vai lá que eu vou corrigir seu DNA de pecadoras de verdade. Estava só passando o cartão de crédito, você em 24 vezes, Casas Bahia. Né? Eu vou corrigir o sangue de Caim e de Abel, porque o povo judeu tem dificuldade de crer em mim, de crer que eu sou. Eles querem só a lei de Moisés, mas eles não sabem que o que está escrito no seu livro, eles é Evangelho de João 5,39, está escrito de mim aí no seu livro. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, e se vocês crescem no Jesus que vocês anunciam, creria neste aqui, o que vem do céu é sobre todos, mano. O mesmo acontece agora. Quando isso aconteceu lá, mano? No 40 dias depois, eis que veio um vento veemente, o Espírito desceu como fogo, todos falaram Capadócio, esses homens não tão moços, falaram na língua do seu país de origem. Os Caim e o Abel ali, os descrentes com crente, todos foi corrigido ali, irmão. Se igualou, não tinha mais negócio que Paulo colocou, mas para Paulo, valeu, você quer Paulo? Então você tem que ser judeu da tribo, de alguma tribo ali, irmão. Para que você seja por uma promessa. Se você não tiver naquele número de pele que já acabou lá, irmão, 144 mil, se você for um Esaú, você está perdido. Alan. Então todos lutam para ser de Jacó. Você pode ver que esses cristãos de hoje, no déjà vu deles, irmão, o espírito de lei que Deus permitiu entrar, o que era apostasia, irmão? O espírito de erro que entraria, deu a lei de Moisés no crânio de João e a fé no crânio de Jesus levado para dentro da igreja. Irmão. Deus pôs vida para tomar conta de nós. A lei tomou conta até o tempo da fé chegar, Paulo falou. Mas agora que nós temos fé, não precisamos mais da lei de Moisés para tomar conta de nós. E agora, irmão, a fé e a lei, agora chegou o tempo de você virar um espectro, um cordeiro, um espírito, uma fonte da salvação. Você não precisa mais da lei, que é a Bíblia, que dá força ao pecado é a lei. Tem um tempo que você estava vivo, você passou a viver para o pecado, ter culpa no pecado. Você não precisa nem da lei e nem da fé, porque se a sua fé falhar ou a sua fé não for igual a do centurião, você perdeu a salvação, porque você quer Bíblia, irmão. E a Bíblia vem o quê? Por ouvir a palavra de Deus ou o espírito do Deus daqui de erro? O espírito do falso profeta que pegou todos os profetas. Já aconteceu lá, irmão. No tempo de Acabe ali, o profeta Samaías falou, vejo todo Israel lá, hoje eu vejo todos não judeus indo para suas casas, como ovelha que não tem pastor. O que é pastor se chamou por si mesmo por gadu, com base na Bíblia. Quem vencerá o monstro? Quem vencerá o Apocalipse 16? O demônios Ra, o verso 14, 16, verso 14, os demônios Ra. Porque se ele é não judeu, ele corre para o Islã, lá, ele cai no segundo Ra, o cavalo vermelho, o matador de almas, que eles pensam que é pragas e essas coisas aí, porque o Deus deles só pode guardar na carne, como o Deus dos cristãos aqui. O cavalo sem frecha, que saía conquistando e vencendo, a CCB, mano, não era o Vaticano, era o Franciscomo. Era um Francisco, um Papa Francisco, mas era um Franciscone,
um cu cheio de maçonaria sentado no colo do obelisco de Horus vivo, com Asmodeus separado dessas igrejas malditas da Assembleia, da Presbiteriana e essas outras ossos do ofício aí, que hoje é melhor que a CCB, porque a CCB se tornou tão prostituta, em qual obelisco eles já não sentaram? Assinaram ecumenismo, se tornaram irmão, em qual os reformadores, em qual obelisco vocês não estão sentando agora? Agora eles deixaram o pináculo branco do cristianismo da região pélvica do Asmodeus, a região pélvica, o Sarajiva, Javé, deixaram ali o Javé, o pênis de Horus, para sentar no colo do Islã, lá, mano, pesquisando o osso. O Espírito Santo deles é o Yodaram e o Google. Ao pesquisar o Google, toca em tudo que é defunto e vende seus cursos, seus livros. E a pouca Pix, põe Pix para mim, ajuda esse canal a conhecer, enganar mais número de pessoas possíveis. Se escapar do orgulho da região pélvica, do cara de Gadu, do leão da tribo de Gadu que matou Jesus para ficar com o reino, nesse plano aqui, Deus, por assim dizer, veio se fazer de leão, passou pelos 12 signos aqui, passou por pomba antes de batizar, depois que ele batizou para virar cordeiro, teve um longo percurso para ele virar para eles orarem. Você quer Jesus? Então ora para sua comida virar corpo de Deus aí, irmão. Ou comida é para carne? Deus é espírito e não habita e que lançou fora o corpo pecaminoso carnal. Até hoje eles estão orando para o pão virar corpo, para o vinho virar sangue. E esses que estão por fora crendo em Jesus, vocês fizeram circuncisão? Fizeram cirurgia de fimose para ser primogênito? Quem chamou vocês? Quem chamou vocês foi o espírito de erro, o espírito desse mundo que veio plasmado no livro que Deus enviou o poder do eu para que creiam na mentira, para quando as pragas tirar para fora, eles acharem a verdade. Só pode vir nesse aqui se o Pai o trouxer. Aquele que não tem o Espírito Santo tal não tem vida. Nem falar que ele é o Senhor podia os crentes. Esse crente saiu da cinzinha. Só podia falar que Jesus era o Senhor lá dentro da igreja até 2012, irmão. Depois de 2012 que eles assinaram fórum interreligioso, colocaram o Gadu aqui, entregaram o poder para a besta, levaram suas causas aos pagões, comeram os filhos vivos, amanhã nós comemos os filhos da madrasta junto, arrancando 100, 200 mil de processos para eles parar, para nós levar a nossa hipocrisia. Crucifiquem tanto eles de dentro como de fora. Mas tudo esses de fora aí, irmão, são disfarces para você não crer nesse. Quem não tem o Espírito Santo não é dele. Por assim dizer, esses de fora estão levando o mesmo Jesus. A Bíblia deles não é a mesma, como palavra de Deus? Eles não é Evangelho João 5,9 e pensam contendo ela a mesma coisa? Na Bíblia deles não está escrito Apocalipse 13, verso 13 ao 15, o cadáver será levado para dentro como Deus, e eles escutam você aqui, ou finge que não vê e não dá nem alarme, para fim de pôr vida nas suas prostituição. Como pior, fazendo pior que a madrasta, filho da madrasta, madrastinha, filho de demônio é demoninho, era um grão transgênico trazido pelo Franciscão, qual implodir, você vai ver que são grãos que não tem cura, mano. Por assim dizer, eles estão humilhando Cristo publicamente, trazendo Cristo de volta, fazendo que Deus se lembre da sua vergonha, em Romanos 10, 7 ali, irmão. Se você vai até o 10, você vai ver ali, quem crê e confessar aquilo que Joel falou lá, Paulo colocou ali, irmão. Se você crê com o coração, que quer dizer a mente, irmão, consciência, e confessar com a boca, segundo um judeu, que a alma dele é a carne, eles serviam a Deus com a carne, entrega a carne a Satanás, para espirrar sangue, para a alma com sofrimento sair desse plano. É o que esses caras estão aí, irmão. Se você confessar com a boca, você será salvo. Não tinha nem tanque de batismo ali, irmão. Porque mas como pregarão se não forem enviados, irmão? Paulo colocou isso ali, irmão, entende-se que o cara não batizava. E ele confessa, em seguida era mergulhado em água lá, porque ele próprio batizou Ananias. E Ananias e Safira, que depois roubaram o dinheiro e caíram por dinheiro como superapóstolo na boca de Pedro mesmo lá.
Então, aqueles homens ali, se você quer Bíblia, você tem que andar como eles andou. Depois de você fazer sua circuncisão, de orar por sua janta em casa, já que vocês não vão mais para adorar a besta, que vocês descobriram que lá é o diabo agora, não que vocês descobriram, lá foi Deus. O mesmo batismo que vocês foram batizados lá, Israel caiu no deserto desde o Egito. Aquela rocha era Cristo, porque Deus pôs vida lá. Você foi da cinzinha, não nega a si mesmo. Não negue a você. Não nega que ali teve o amor de Deus por você. O problema é que acabou o tempo, o véu foi rasgado, mano. Por quê? O dragão já tinha filho da besta, José de Jesus Miranda, caboclo escancarado aqui fora, a fim de vomitar águas para impedir a chegada do grupo de pessoas que era para estar aqui, que é o canal do Michel, do Ricardo Ada, do Josafá, do Fernando Caminho de Oxósmo. Esses maiores canais aqui, fora as relinchosas que abriram, crendo na Bíblia, fiquem caladas, encheram suas bocas de batom, anda como quiserem, confessando, cutucando ovos, crendo na Bíblia, fiquem caladas, os seus maridos virou mulher e vocês viraram macho, colocaram as suas espadas para fora agora. Então, você viu aí que para julgar os deuses, que vem do céu sobre todos, cara. Deus dá espírito sem medida, né? Quem justifica pela Bíblia está condenado. A Bíblia foi palavra de Deus. Mas você não está pregando Bíblia aí, você só fala Bíblia. Irmão, você não viu que tinha um livro? Quem abrirá o livro de cima? Um cordeiro que foi morto e reviveu, o cara pensa que é Jesus, irmão. Olha lá. O pai se fez um filho aqui. Está aqui um cordeiro que foi imolado, está aqui um DNA, uma Sofia, do sangue que vai corrigir o DNA. Quem abrir o livro, quem vai pôr sangue no livro, quem vai pôr remissão de pecado no livro de cima? Os 24 anciãos choravam muito, porque não tinha quem abrisse ali. Eles entendem que é Jesus aquele ali, irmão. Ele era Deus. Quem gera filho, quem fez o DNA não é Deus? Ele gerou um espectro aqui, um espírito auxiliador chamado Cordeiro. Tanto é que o pai passou o bastão para o filho. O pai não entrega a fazenda para os filhos. Ele gerou um auxiliador, um primogênito aqui para entregar o bastão para ele. Mas esse aqui que está falando com você não é aquele lá, mano. Aquele lá os guiaria até a 7ª igreja da Ásia. A quem vencer, aquele espectro cordeiro que apareceu ali, esse ser, essa Sofia que Deus gerou, essa árvore do conhecimento do bem e não do mal, essa árvore da vida que tinha ali, que deu vida, a mesma árvore da vida que deu vida do sangue de Abel, que clamou que o de Jesus, que era Deus, é acima do sangue de Abel, que Paulo colocou ali. Mas até a quem vencesse, os néfios que comeram o sangue de Jesus como Filho de Deus, a Sofia que ele gerou aqui, o espectro que ele gerou, o pai derramou sangue, pai e mãe derramou sangue aqui, corrigiu o DNA, mas vestido de filho, vestido de ouroboro, de cobra. Quando a cobra levantar a filha da cobra, saberão que eu sou quem sou, como levantar a cobra de Moisés. Eu não vou ficar conhecendo, eu não vou ficar tentando convencer conhecedores de Bíblia, crianças grandes, retardadas, que não passou e não vieram ouvir aqui pro resto da vida, cara. O fim disso é que eles vão para a destruição do inferno, que não amaram a verdade que poderia salvá-lo. Deus sempre houve por algum lugar, sempre houve uma saída, sempre houve uma esperança. E aqui está a esperança e receio que eles rejeitarão. Você pode ver, vai na comunhão, ver os anciãos pregando. Ele só tem a musiquinha. Pão, 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 pão. Atrás do Asmodeus. Todos batizaram em João estão debaixo de maldição hoje por lá de fora. Ao quebrar suas leis para se beneficiar, fica certo quebrar a lei. Se tornando 3 vezes filho do inferno, como está em Gálatas 2,7, se a justiça de Deus, se você quebrar a lei, depois da lei ter sido colocada, que era para o lado de que eles colocaram a lei deles, irmão, para você não pode ter televisão. Depois da lei colocada, você tornar a quebrar a lei novamente, aí fica certo que vocês quebraram a aliança. A Assembleia quebrou a aliança, eles não eram para estar aqui, irmão. Eles tiraram aquilo que tomava conta deles. A fé e a religião estavam tomando conta dessas pessoas.
Até esses espíritos chegaram. Quando acabasse tudo, era hora deles entregar tudo. Já ganharam dinheiro suficiente. Os milionários de cima. Divide com os pobres, vende os templos. E separa em comunidade as casas, dá ao povo. E põe homens decentes pela televisão para falar aquilo. Quando eu falei isso há 20 anos, 22 anos atrás lá, que virar pela internet, pela televisão, eles cuspiram no chão. Alô? Falou, Deus é Espírito, e não tem como se comunicar ainda, até mesmo por canal, ver a guerra que está nesses canais aí, irmão. Mas tudo isso aí, irmão, no meio de vós, milhares de Jesus existem, milhares de contadores de história, segundo a lei, existe, irmão. Para disfarçar, para você não achar a verdade, poderia salvá-lo, mas no meio de vós há muitos Jesus viria, mas há que vai falar a verdade. E ele trará a glória a mim. Não é aquele Jesus segundo a sétima igreja da Ásia, o auxiliador. O cordeiro que João viu ali. Aquilo é se João cumprisse a lei. Que apareceu a João e falou, levanta João, adora a Deus. Eu sou o cordeiro, o espectro que ele enviou para abrir o livro para você. Ele não abriu grandes revelações ali para João. E João não achou que era Jesus, não? 3 dias depois ele era Deus. 40 dias depois, o mesmo pai não corrigiu todo o DNA de Caim e Abel, que Paulo pensou que ainda assim também agora nascia Esaú e Jacó. Agora os não-judeus, que não tem nada a ver com o peixe, irmão, que a imagem de Deus criou os animais lá fora, estão pensando que eles se encaixar na Bíblia, se encaixa nos 144 mil de promessa, agora só da promessa, agora eu criei na Bíblia. Você crê, você pegou a promessa de maldição, você tem que cumprir toda a lei. Qual é a prova disso? Quem tinha mais fé não era o centurião? Quem descia mais justificado? Não era o que não foi reprovado em tudo e não cumpria merda nenhuma? Os estrangeiros tocavam, valia pela fé lá. O cara pensa que se tocar pela fé hoje, o tempo da fé acabou, mano, até 2012. Toca por fé aí, faz um monte, faz uma obra aí, só ilusão, como esses caras estão pregando aí. Vou pôr o papel em cima da mesa, vou virar teu cativeiro, vou te guardar com Jesus para dentro, levado para dentro, mano. Ou para fora, porque eles creem, a mesma Bíblia está para fora. Mas e a sua aí, então? Só pode vir nesse corpo, só tem um meio de você ser salvo, você que foi da cinzinha, ou você que é cristão, ossos do ofício, que veio aí, irmão. Qual que é? Pedir ajuda a esse aqui, fazer tudo esterco com o espírito de lei, que tomou conta de você. Verdade é que a lei, o crânio de João, o batismo de João, a lei de Moisés e a fé que Deus pôs o crânio de Jesus sopado vida nesse livro aqui, tomou conta de você, mas agora chegou a hora de você sair para fora, se unir ao esposo, ser um só com ele, assim como a igreja se casar com o esposo. Como casará com o cordeiro dentro de uma igreja, se o cordeiro que está lá é um bode, irmão? Como essas ovelhas para fora vão se casar com o pastor, com o esposo? Como essa igreja de fora, essas ovelhas vão se casar? Se elas querem no mesmo bode, as Deus que estava dentro. A verdade virou mentira dentro e fora dela, virou mentira dentro e fora. Quem vencerá o Oroporo, a roda de Sansara? A mentira plasmada no livro? Tinha um número que venceu a canção de Moisés e do Cordeiro, um número pequeno. De Moisés venceu o cano da lei, irmão, e do Cordeiro que morreu, aquele espírito que os guiou até a sétima igreja da Ásia. Então qual é o seu espírito aí? Alô, irmão? Aquele lá era segundo a lei. O seu não foi, ele não vem, a promessa, ele será conhecido aos não-judeus. Qual é esse espírito que viria? A sétima trombeta, irmão. A auxiliadora era para os judeus, auxiliou eles em que ali? A cumprir Pedro Amas-me, a ir para a cruz ali, com orgulho, ser cortados ao meio ou atirados debaixo das pedras para espirrar sangue. É esse Jesus que te dão, tira esse e matar na minha frente. Se você não crê naquele Jesus lá, ou no auxiliador que estava no Paulo ali, segundo a lei, melhor que você amarrasse uma pedra e jogasse no mar, irmão. Muitos serão mortos, ou de vocês apedrejados. Os 12 eram 12 cordeiros, irmão. Vocês querem os apóstolos, tem que andar como eles andou. Então qual é o teu Jesus aí, que você está falando aí, que é o cordeiro?
Irmão, aqui Deus é Espírito, aqui não é Cordeiro, aqui é o próprio Deus. O Deus que andou segundo o auxiliador, segundo o Espírito, lá debaixo da lei, que é impotente para salvar, para gerar o crânio debaixo da lei, para gerar a massa cefálica por meio de João, de Moisés que tomou conta do povo, a massa cefálica, a disputa da massa cefálica e o crânio da vitória. E agora a pele, ele veio por vida nos animais, irmão. Aqui está o verdadeiro Cordeiro de Deus, o velo da vitória, o verdadeiro auxiliador, que é Deus. Contra o Pai na forma de Cordeiro tinha perdão. Contra o Filho na forma de Cordeiro tinha perdão. Mas contra o Espírito lá, que Deus ia se humilhar, enviar mais a 7ª trombeta para tocar, o Deus se manifestará em animal como esse cavalo que está falando aqui, ou essa pomba que você quiser, ou como essa ovelha que está aqui, muda porque eles matam o Espírito. Contra isso aqui não tem perdão. E contra os amigos de ateus e os pensadores desse canal, esses crentes não terão perdão nesse século nem vindouro. Quem terá acusação para os amigos dele ali? Fui achado. Quem é esse espírito aqui, irmão? Aquilo que ele prometeu para Abraão lá. Aqueles que não procuravam a lei, uma religião para ficar diante de Deus, seria achado por Deus. Eu mesmo quis ser pai deles. O cego achará o caminho. Eu dividirei as 4 religiões, os quatro animais maiores da cobra, que o resto não era nem conhecido, e o rio Tigre em 4 partes, de maneira que o cego achará o caminho, o surdo ouvirá, o aleijado terá uma Ferrari para ele andar espiritualmente, irmão. Mas Deus é Espírito e lançou fora o corpo pecaminoso. Isso aqui eu estou te falando, a 7ª trombeta, ela toca de 9 céus para cima, irmão. Se você quiser brilha, você não passará do 9 céu, do 10, 11, 12, não entra pecado. Está os crânios, está os 144 mil de ouro na sua pele, para vestir vocês esse canal aqui, e os amigos que ele escolheu salvar. Se ele quis pagar igual, o que importa a ti? E mas esses ateus aqui não criam, o Tomé também não cria em Jesus, irmão, só depois que ele virou Deus. Os Caim não cria nem em Deus, nem em Jesus, não queria ali. Era fruto de desonra, irmão. Na Torre de Babel eles não falaram em língua, na correção, que hoje é NASA colocado de volta, para te dar o céu deles, aí a Torre de NASA, para te dar uma câmara, onde o mesmo quadrado de Pitágoras serve o retângulo, a estrela de Davi, se você colocar 3, 6, 9 aí, o sextavado vai servir o quadrado vai servir o triângulo. E vai fechar aqui debaixo da cobra, e vai te levar para o olho da sua câmara, que é o olho que tudo vê, que é o mesmo olho, Asmodeus, que está na Bíblia deles aí, ou no olho de Horus, ou na beleza e arquitetura do planeta inteiro. Quem vencerá a cobra, o Ouroboros? Somente aqueles que foram marcados na testa lá, mano. Você foi marcado na testa lá? Quem poderá marcar você para outra vida agora, se não é o Espírito Santo da verdade? Quanto o Espírito Santo, Deus se rebaixa mais ainda agora. Porque como ele igualou o Caim e Abel da promessa e os reputou debaixo do pecado, todos pecaram, todos estão destituídos, Paulo colocou lá em Romanos 3, irmão. Ele completou o número ali. Ainda que todos aqueles lá creram nele, só um remanescente foi salvo. E Sodoma e Gomorra se levantou e acusou aquela geração porque não creram nele. As prostitutas, as meretrizes entraram no céu primeiro, que hoje não está a mesma coisa. Eles não têm nada para acusar, mas não estão acusando os gays, cantor, não. Os ossos do ofício, que hoje é irmão deles, porque a própria que Deus pôs vida se tornou as piores da prostituta, não entregou o poder tudo junto. E hoje não quer apenas Apocapix, ainda lê, achando que o Deus de dentro vai guardar eles para o lado de fora. O Deus dele não fazer pedras cortadas, Êxodo 20, 25, está longe disso para esses caras. Não. A nudez apareceu, eles não admitiram. Então testai os espíritos aí, irmão. Se esse espírito não te convence da verdade, só tem uma explicação. Se você não tiver no número que ele veio amigo, aqueles que saíram lá do canal do Raceiro antigamente, que rasgou o caminho para o lado de fora. Vencemos aqui todos os demônios. Se você está na direita desse canal, como esse canal aqui, você viu que nós vencemos, não houve espírito que pôde com esse espírito aqui. Não. Porque esse aqui é o próprio Deus.
em estado de humilhação, descendo num animal. Nós éramos considerados animal, irmão. Os judeus, os arquétipos deles eram DNA do lado da terra, irmão, e do lado espiritual, direita e esquerda, era Esaú e Jacó, irmão. É o que eles estão tentando ser aí, irmão. Para ser de Jacó, de Adão, eles nem lê Gênesis 1:26, que tem medo da sua apostasia. O diabo não deixa eles ler o que é isso aqui. Mas se você crê em Paulo, apóstolo Paulo e outros mais, você tem que andar como ele andou. Todos perecerão por falta de conhecimento? Não. Porque não quiseram o Espírito, são um grão que não quer a verdade. Eles amam mais as obras de suas mãos. Hoje seus canais, irmão. Jamais eles fecharão os seus canais. Vai tentar pegar isso aqui e pôr por outro espírito, como os subapóstolos tentaram colocar o que Paulo colocava lá. Hoje a mesma coisa aí. A besta plasmou aqui o filho de José de Jesus Miranda, com Pedro Kelly na época, e gerou aquelas cobrinhas como o Geraldo Luiz lá do Rio de Janeiro e outros mais. Você vê grandes velhos, quando fala assim, abençoado, com todos os tipos de bens em lugares celestiais, você já vê logo que é uma besta, mano. O mesmo que o Edir Macedo fala, o mesmo que a CCB fala, que se você crer lá vai ser abençoado. Você vai virar muito tempo sobre a terra. Lógico, Deus é da carne. É um Deus para carne. Se você abençoar todo esse tipo de bênção em Paulo, os 144 mil fechou o número. E a bênção, a prova disso que não foi abençoado na carne. Eles não tiveram que dar do próprio bolso. E esse daqui é todos os tipos de bênçãos materiais. Se prostrar e me adorar, te dou tudo. O Deus daqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal, brilha, maçã que não podia comer. Tem um tempo que estava vivo, você comeu brilho e teve consciência do pecado. Não ofereceu isso para essa aqui, que é a árvore da vida? Aconteceu que no segundo céu, no crânio, Maria Madalena, Maria foi o fundamento do óvulo da vida Sofia. Mas Maria Madalena foi o acabamento. Vai lá no Vaticano, você vai ver o pênis de Pedro, lá não de Paulo. Você vai ver substituindo o óleo. Você vai ver Maria Madalena, que Deus viria para as prostitutas com mitraísmo. Até o tempo da fé, até o tempo do Espírito chegar, porque os da fé não é mais pela fé. Fé o próprio Papa tem, o próprio Edir Macedo tem, o próprio crente, os anciãos do CB tem. O ateu tem mais fé que os crentes. Quem é que sai sem orar, o ateu ou o crente? Quem acredita nele mesmo não precisa de fé, de lei para tomar conta dele, para em termos céu. Aqueles que não procuravam religião, foi que for achado, ele quis ser pai dele, um grupo de pessoas. Não falei todos, não. Foram aqueles que foram convidados, chamados, amigos, que ele pagou igual, pega o que é teu e põe ali em cima, só te paguei igual. E encherei de lésbica e prostituta e meretriz, como foi lá, mano. Então tá aí, irmão. Nós vamos falar pro resto da vida aqui. Eu não tem problema, eu falo pro resto da vida pra você. Você tá vestido aí de Anúbio. O Anúbio é meu cachorro de caça, mano. Ele fareja pra mim, eu falo, aquele lá eu vou levar ele, o coração dele tá quase pisado com a balança, toma uma visão aí. E ele traz pra mim aqui, eu falo, valeu, cachorro. Valeu. Deixa eu pesar ele primeiro, vamos pesar na balança, ver se você não tá me roubando nas medidas. Não mistura o azeite, não mistura o vinho, um ciclo de cevada por um ciclo de trigo. Aqui ele tá trabalhando, mas tá inocente. Então, vamos colocar a foto deles aí, pra eles verem. Depois de acirrada discussão, depois de muitas vezes ser repreendido, como Hebreus 6, no livro de Anúbio, de Horus Vivos Soprado Vida, que dá força ao pecado e à lei por ouvir os grãos, depois de muitas vezes, para ele deixar os rudimentos da doutrina de Cristo, lançando fé de obras mortas, doutrina de demônios plasmado, depois de muitas vezes, aí pode levar direto para o Hades, Anúbio. Guia eles até o barqueiro, o barco de Horus, que hoje é o James Webb, que está guiando eles em todo precipício que chega lá em cima. O Lúcifer não tem pênis, irmão. Ele não pode furar o que é céu. Ele não tem pênis, só aponta e vive na sombra da verdade. Ele não é um pênis. Quando esse aqui desce, irmão, a cobra está dormindo para te colocar essa palavra aqui. Não deixa a reunião hoje, quer dizer isso aqui, irmão. Para ouvir a verdade, onde a sua alma, a cobra está dormindo, não pode roubar o trigo que eu coloquei em você aqui, que o Espírito parou para pôr aqui. Assim que passa 2, 3 dias, você pode ver que você não consegue mais ver o vídeo, mas
porque aquilo já plasmou. Os néfilos vêm comer a sombra, assim que o Deus daqui, o Deus da Bíblia, na boca desses líderes religiosos aí, vive, irmão, do que já foi. Eles falam, aquilo que eles falam é impotente para dar salvação. O pior é esses da cinzinha, porque eles já eram ossos do ofício. Convinha agregá-lo, vai lá e põe a verdade, vê se eles vão deixar alguma coisa para ouvir a verdade. Mas só você é a verdade e a vida? Só quem cria nos que valia ali, o reino do céu não girava em meia dúzia de pessoas ali, irmão? No meio dos 12 mais um? No meio dos profetas, só aqueles profetas valiam ali, um outro? No meio de Arão lá, aquilo são tudo sombras. Hoje a mesma coisa aqui, irmão. O céu só está valendo. O reino do céu, esse canal, irmão. Esses escritos que estão aqui, os ateus e pensadores que não estão aqui, mas que foram chamados por Deus, que Deus quis ser pai deles, adotou eles, irmão. Melhor que não conhecesse a lei mesmo, de que conhecer e ter consciência desse aqui, irmão. Como eles já deram o Deus da CCB e de outras igrejas para eles, irmão, ali, irmão, para não crer também na verdade. E hoje agora, o orgulho de estar para o lado de fora, de não crer em nada, não deixará teu nenhum crer. É impossível renovar, por isso Deus te aceitou como é. Há alguma objeção aí? Há algum Deus ou alguma bíblia de merda, um livro plasmado do diabo, que após a partida, há alguém que poderá acusar eles aí? Não crê nesse, aquele número que saiu de lá, não. Mas não adora os deuses que é da Bíblia. E nem tem fé em religião para justificar diante de Deus. Sou eu que os justifico. Fizeram justiça para mim. Se não houvesse justiça no meio dos ateus e pensadores que saiu do grupo do raceiro e eles ficaram comigo aqui, irmão, nenhuma justiça haveria, porque o resto é Bíblia. O resto é José, mesmo sendo ateu, colocado histórias para boi dormir de maçons, filhos do diabo, desde quando Constantino, José, o clero, ou reunião de monge, valeu alguma merda pro reino do céu? Ou só era tudo demônios junto? Após a partida, o resto foi demônio, o próprio Paulo virou um demônio, o Chosmo, Pedro, a cabalística levou o Horus vivo, o pênis para enterrar o Pedro de cabeça para baixo, e da medula dele fizeram uma rola, e Deus deu o direito dele glorificar a Deus daquele jeito, para levar o gadu para dentro, que o Apocalipse 13 está valendo com esses caras. Eles estão envergonhando, fazendo que Deus se lembre. E hoje, mais uma vez, quem poderá escapar da ira do Cordeiro que vem ardendo como um forno? Caia sobre nós, nossos canais desses tempos, ou esse plano para nós não ver o rosto daquele que virá, porque Deus está se rebaixando a mais ainda. Agora para vir para os animais, para escolher 144 peles, mil peles. Mas o número aqui não vai completar. Bom, põe até a 5ª geração sua aí. Põe 2000 anos Sodoma e Gomorra, as pessoas que morreram pelos senhores do mundo sem saber, morreram pela CB, sem comer nenhuma pizza. Aquela geração lá se levantará e acusará essa de agora. Sempre foi assim, mano. Era para essa aqui pôr vida naquela. E inverteu tanto. Os da fé se perderão, de maneira que eles ouvem a verdade, resistem ela até o final. Querendo validar suas prostituição aqui, irmão, vão sentar em qualquer livro que eles acharem e forrar de livro aqui. E assim eles vão para a destruição do inferno. Por quê? Porque todo homem conheceu a Bíblia, na direita ou esquerda, fora desse canal aqui, terá que cumprir toda a lei, irmão. Ele será julgado por ela. Hebreus 9, 27 vai ser julgado. E eles, ao se optarem por Jesus, que morreu por todos os homens ali, irmão, tem que andar como ele andou. Você é um cordeiro aí? Ou Deus lançou fora, tudo aquilo foi para os judeus? Então, para onde você vai então? Você não vai a lugar nenhum, saca os grãos. Isso foi posto por Deus, para tomar conta de você. Para você hoje ser uma pedra que anda entre as pedras, afogar aquilo que o diabo, Deus desse plano, fazia junto com a árvore da vida, que representava a Deus, Adão e Eva lá. Saca os grãos, você conhece todo o bem e o mal, agora você pode morar no paraíso, o reino do céu está aqui, já aqui, vai e pregue isso, já agora, o segundo Deus se fez filho, segundo Adão, o pai estava no filho e ele era Deus, colocando os reinos do céu está aqui, vai e pregue isso. Eles só vão para o céu quando morrer, que é o buraco negro.
Com o plasmado, o livro preto aqui, você pode ver que toda a Bíblia pode mudar o que quiser, mas a cor é preta. Já te dando uma pista que é o olho da cobra, mano. O céu deles, suco de múmia. Então você não vai ler Bíblia para nós? Não, você é minha Bíblia, irmão. Eu esquartejei as 29 mais uma chibatada no bode como um Deus. Eles são bode. E as ovelhas deles não é ovelhas, são cabras e cabritas. A ovelha verdadeira, as minhas ovelhas ouvem minha voz e as entendem. Inconsciente ou consciente, estando aqui ou não estando. Porque eu sou espírito. Eu falo com as minhas ovelhas do reino espiritual. O pão que está aqui, irmão, é para os filhos, o livro de cima. Não é para bode. Bode come para julgar entre si a própria igreja e costurar o véu de volta, ou tentar fazer aqui fora, costurando fora, para ele ser o de fora, Caim e o Abel. Mas não tem mais vaga. Irmão. A vaga é para aqueles que não procuravam, aqueles que eu chamei, eu justifiquei. A salvação agora é por meio do Espírito. Quem não tem o Espírito do Senhor está não é dele, irmão. Eu chamei, mas eles não ouviram. Eu chamei, rodei pela plataforma, anos e anos aqui nos seus canais. Convidei-los para a festa. Um tinha que cuidar disso, cuidar daquilo lá, cuidar do meu canal. Vou viver da plataforma. Vou pesquisar mais o Espírito Santo do Google e vou por vida. Resumindo tudo, rodai pela os mensageiros no final, os 4 anjos, os 4 elementos que tem verdadeiro diante de Deus, os espectros que representa que representou na nova aliança Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, e José, os 4 elementos, os 4 anjos que representam ali, tem a dualidade, que é Abraão, a Sara, Rebeca, Raquel, e a prostituta que foi Madalena, representa a mulher de José lá do Egito, que ele casou. Dá 8 pessoas, a bola 8. Rodai a bola 8 aí, irmão. O Ouroboro, a nota de 200. Rodai a bola 8 agora. Ajunta o trigo para mim, aqueles que não procuram uma religião, que foram julgados, morreram inconscientes. No mundo espiritual, Deus é Deus dos vivos. Para Deus nada morreu. É que nem eles falam assim, dia e noite, nós somos como que anda de dia, nós pegamos de... Para Deus não tem dia e noite, irmão. E eles falam assim, luz treva é ausência de luz, treva é ausência de luz, treva é ausência de luz. Para espírito tem luz ou caridade, irmão? Ou ele é espírito, não tem luz? Quer dizer que se não tiver luz, Deus não enxerga? Alain, isso aí são símbolos, antônimos, sinônimos, dualidades apenas. Deus é espírito e tem seus 8 olhos ali, irmão. A aranha não tem 8 olhos, a giva, deu a cópia daqui. Alain. A pedra de 6 lados, que Zacarias 3,9 falou ali, a pedra de 6 lados, qual ele era o 7, e o acima dele é Deus, Jesus era Deus. Se fez filho, gerou o espectro, o cordeiro, para virar comida, como Sofia ali. E agora ele vai vestir a pele, o véu da vitória. Contra esse espírito não terá perdão. Vocês aqui são minhas testemunhas, como ele falou lá. Como esse povo não quer a verdade e jamais fecharão seus canais e submeterão debaixo desse espírito aqui. Quem não cria Jesus já estava julgado. Ele não julgou na hora, mas já está julgado. Porque o espírito que estava lá... Israel, segundo a lei, os judeus, cristãos judeus, até se já foi julgado por ele. Então o que você faz então? Saca os grãos. Saca tudo. Agora você é uma cobra que pode andar no paraíso, o céu está aqui. Andar entre as pedras afogueadas. Agora o homem é como um de nós. Agora Deus, teu Pai, que pegou a imagem de Jesus como filho aqui. Tá? Aquilo que foi Jesus, filho, você é um Jesus, eu também sou um filho de Jesus, é Jesusinho, filho de Deus é Deusinho, e filho de bode é bodinho, filho de Lucifer é Luciferiazinho, todos com a Bíblia na mão. Então, quanto o pai, na forma de filho, tinha perdão.
Mas quanto o Espírito lá já não tinha perdão, o auxiliador que os guiaria. Quem vencesse até as 7 igrejas. Agora, aquilo era uma sombra disso aqui, irmão. Eu não te borrifei, o sangue está aqui que borrifado por você, clama mais que o de Abel, de Jesus, clama mais que o de Jesus, porque ele é Espírito. Jesus, o Pai, na forma de filho, entregou a fazenda aos filhos. O sangue dos filhos clama mais que o de Abel, clama mais dele como Pai. Porque tão poderoso que é o Espírito, penetra juntas e medulas daqui a aí, é capaz de penetrar e trazer a verdade para você, passar pela tua medula se você agachar, se prostrar e me adorares como o diabo. Na igreja todos creem para a Bíblia e estremece, e ora nos seus pés da cama. Esse aqui é só confessar, pedir ajuda ao Espírito, falar realmente eu vou perder a salvação, porque eu estou nu. A palavra de Deus é uma espada, é como um fogo, penetrou juntas e medulas e me chegou até a alma. Agora eu confesso, aqui é Deus. Vou fazer tudo esterco, vou pedir ajuda. Feche seus vídeos quando tem só o canal, e aí salva a sua família, porque os da fé se perderão. Ou então continue envergonhando Jesus publicamente, irmão, levando a sua nudez, se lembrando que ele passou por aqui e levou os anjos num espetáculo de vitória, pro leão da tribo de Gadu sangrar ele ali, irmão. Ali, o mesmo que para 40 dias depois, 3 dias depois, os ateus e dispensadores não procuravam uma religião, penetrou ele na cruz do lado, no mesmo buraco aqui, e ganhou vida na hora, mano. Ali, 40 dias depois, ele corrigiu os ateus dispensadores do nosso canal aqui, mano, que não se dobra aos deuses. A torre de Nisrod, vocês sobem a iluminação aqui, porque o Pai se morreu junto com a morte, se diminuiu, e desce para o pai e mãe. Deus é dois, masculino e feminino, duas forças da glória. Ele desce aqui, subindo os 33, corrigindo a torre de Nisrod e a torre de Abel e de Caim, do Egito, corrigindo a torre da NASA hoje, e do Egito, que é a Bíblia, a religião, corrigindo as suas duas torres. Ele sobe aqui e esse porteiro abre, sobre esse espectro do pai e mãe subindo aqui, irmão, nesse plano aqui, Barro, Suco e Umas, aqui, como uma cobra suspendendo subindo as 33 vértebras, as condorines, irmão. Chega lá esse porteiro abre, aquilo que foi Deus que gerou um espectro lá em cima, de cordeiro que abriria o livrinho, a esse o porteiro abre, ele pura e se veste nesse aqui, na imagem do filho, e passa o olho da cobra, penetrando naquela imagem de a filha e filho, pula dentro, vira as duas bandinhas de Horus, mas sem a camisinha. O deles é com o olho, mas com camisinha. Horuszinho já tinha a camisinha guardada lá, para impedir a chegada, que esses que seguem Tote e olhos vivos, achando que é igual aos grandes cabalistas, sabendo que é satanistas, não? Aquilo que Platão e Aste e que os grandes filósofos desse mundo achou que esse seria Deus, e está até hoje procurando Deus nos confins do universo. Não? E onde está isso aí? Não? Quando Deus estava no Filho reconciliando consigo o mundo, que ele falou para você: não ireis aqui nem ali, mulher, dias virão que você não vai achar Deus nessa igreja, nem naquela plataforma, naquele canal, nem no outro hoje, nem naquela live, nem no outro. Você achará dentro de você, mas como acharão se eles não vêm ouvir isso aqui, que poderia corrigir seus DNA? Por isso eu conto com você aí, irmão, para salvar pelo menos a sua família. Mas e se eu não conseguir falar para eles? Se você não conseguir falar, irmão, você é um sacrifício vivo por estar aqui. Você não deixa teu lugar no dia da correção. Isso prova que essa palavra passou por você, penetrou juntas e medulas e corrigiu o seu canal. Até você corrigir você, a sua família, até a 5ª geração. Se não der, eu ponho mais, eu busco mais. Enche de lésbica e publicana, que então sempre põe assim. Tá? Então não vou ler Bíblia para você, não. Eu ia cantar um hino aqui, até esqueci. Hino 58, irmãos. Eles cantam assim lá, o hino da maçonaria emprestado para o Franciscão aqui, ó. Que obras podem se igualar àquela sobre a cruz. Então vai para a cruz junto com ele, que nem os apóstolos andaram. Vocês viram a circuncisão?
Estão orando até hoje para pôr o pão, para virar corpo e o vinho. Deus é Espírito. A fé, o que eles falam no meio. Eis que Pedro falando receber o Espírito lá. Pedro não enfiou eles em João Batista lá, como Paulo foi batizado de João Batista? Quer deixar abertinho? Pode deixar aberto para entrar um ventinho. Que morte pode vida dar. Se considere morto o pecado. Não morto em pecado, porque na Bíblia. Irmão. Vocês estão mortos ao pecado, porque crê na Bíblia. Eles estão mortos em pecado, porque crê na Bíblia. Se lança, já morremos, se considere morto. Você está sendo preparado para deixar essa barraca. Se considere morto. O que dá força ao pecado é a lei, vem por vir, a lei é para a carne. O que dá força ao pecado é a lei, e ela é para a carne, para tomar conta de alma plasmada em carne, que é o Deus da Bíblia, desses crentes aí, irmão. Desses rebeldes da cinzinha que não ouviram. O resto já era osso do ofício. Senão a de Jesus lá, irmão. 144 mil já acabou, veio a apostasia. Irmão. E agora, senão a sétima trombeta que auxilia a dor. Eles querem um sangue igual aquele lá, irmão. Eu estou pregando em espírito, eles falam que é em espírito, espírito de carne, virado de cativeiro e papel em cima da mesa. Teu amor, ó Cordeiro divinal. Hoje aqui, irmão, Deus foi Cordeiro lá, irmão. Ele era Deus, que fala aqui. Ele gerou agora o seu. Aquele que se eu não for, ele não vem, viria para tocar a sétima trombeta. Qual é a prova disso aí, irmão? João, quando viu nós aqui, desse canal, não viu uma mulher vestida de sol? E deu a luz e o dragão ficou perto para engolir essa criança, mas o filho foi levado para Deus. Isso já não tinha acontecido lá em Jesus? Raquel chorou seus filhos lá? Já não tinha acontecido lá em Abel? E não aconteceu a terceira vez aqui, irmão? Deus pôs vida na cinzinha. E o dragão, pro lado de fora, escancarou sua boca para comer a criança que sairia, que é esse canal aqui. Comeu as crianças, porque eles muitos serão chapiscados nas pedras, com muito dor e sacrifício para ser salvos. Correrão para cá, sofrerão angústias terríveis de o seu Deus ser falso. E a igreja pôs vida neles ali. O dragão sopou água aqui com o demônio Rafa e de engolir essas pessoas aí, engoliu. E jamais um deles vai deixar tudo para seguir isso aqui. Alô? Então o que aconteceu? O filho foi levado para Deus. O casamento do cordeiro. O cordeiro quer dizer um filho, a Sofia, o masculino e o feminino de Deus. Aquilo que representa a cabeça da igreja. No seu espectro, tem uma igreja que tem que ter um masculino e feminino. Aquilo que Adão era antes de separar da Eva ali. E ele é o corpo da igreja. E quem é a cabeça da igreja? Não é Deus? Cristo não era Deus? Ele é a cabeça da igreja? Ou lá tem dois deuses para você adorar? Quem eles vão ajoelhar? Nos pés de Deus ou no pé da igreja? Ou nos pés do Filho? Se ele é uma trindade. Então, cérebro frontal e traseira é um cano só que é Deus. Mano. E o espectro que ele veio gerar, passou nos 12 signos aqui, o cordeiro na direita, depois que ele foi batizado, ou melhor, terei que fazer um superbatismo, depois que ele foi imolado, porque ele derramou sangue, que foi o superbatismo dele, terei que fazer um certo batismo, como eu estou angustiado, terei que fazer, o de Jonas já tinha feito, o da pomba, o batismo dele era borrifar sangue. Vocês querem Jesus? Jesus como único e suficiente Salvador pelo sangue dele? Por que pela graça foi salvo? Por que todos eles borrifaram sangue? Vocês querem Jesus da Bíblia? Então, vocês têm que fazer um super batismo agora, enfiar a Bíblia no seu rabo, debaixo da sua saia, joelhar e pedir ajuda a esse aqui, submeter debaixo desse apostolado, desse sacerdote. Se falar apostolado, caga no saco aqui, não. Apóstolo é para segundo céu, é para cano. Se você não submeter contra o Espírito que não tem vida, você já está julgado. Nesse século no vindouro, que fora desse aqui não há outro, não haverá mais. Só agora que eu posso entender. Tu pagaste a Deus meu pecado. Esse Espírito paga. Aquele lá pagou, então vai para a cruz. Aquele lá representou 12 tribos, 12 apóstolos. Se fizeste feliz ao meu viver, eu posso fazer o viver teu feliz aqui, irmão.
enfia a Bíblia no rabo, justifica Jesus segundo a lei, segundo o crânio, segundo o sangue. Não houve graça, a graça de Paulo é perder a cabeça, irmão. Vocês não estão preparados para isso que está vindo aí. Mas por esse aqui, se você fazer tudo esterco, já desejamos deixar essa barraca. Deus nos preparou. Lê 2 Coríntios 5, verso 5 aí. Eu te preparei sua consciência eterna, que carne e sangue não passa do novo céu. Aquele dia vocês não se lembrarão. Bem-aventurado quem guardar a sua roupa, só esse aqui põe o véu da vitória, porque esse aqui é o cordeiro, te visto de ovelha já aqui. Se você estiver vivo, e se não, eu já vim aqui para a vinda de Jesus, não há coisa que se possa ver, irmão. Ele viria para salvar os que esperam por ele, e não é uma coisa que não possa ver, irmão. Não é segundo a carne, já aqui, a vida de Jesus está aqui, falando com você por Espírito. Se só pode vir a mim se o Pai o trouxer. Aqueles que pedem ajuda do Senhor serão salvos. O profeta Joel verdadeiro está aqui, irmão. Creia se quiser, se você não ouvir, porque você não é das ovelhas, ou é um grão transgênico, é uma cabra que se vestiu de ovelha feminina, ou é um bode penetrado por Satã, dentro da igreja, na geometria sagrada aqui, que ele se diz cordeiro, com o cano soprado vida nesse livro aqui que está aqui. Se você não entendeu assim, irmão, está bem estragadinho. Quem vencerá o monstro? Quem cantará a canção de Moisés de Cordeiro? As pragas, derramar as 7 pragas, e não será como um fogo para purificar o sacerdote, escapar do leão da cara de Gadu, plasmado aqui, mano, cai na mão dos arcontes, dos espiritismos, da Ângela Blavatsky, do 7º dia, com tudo junto, mano. Se entrando em casa, ao ler o seu Bíblia para o seu canal, você dará conta da aula. O Salmo 91 fica ao contrário, como está na igreja, na sua cara, que você é engolido pela cobra, que Amós falou, Amós capítulo 8. Então, eu queria dizer aqui, mandar um abraço a todas as pessoas que eu falei, dizendo que eu não é nada contra ele, contra a sua pessoa física. A manifestação é contra o Deus daqui. A manifestação é contra a sua religião, contra o seu livro que você tem como palavra de Deus. Né? Porque a verdade é sobre todos, o que vem do céu é sobre tudo. A verdade ganha da mentira. Então eu queria dizer para você também, lembrar você que aqui, nesse canal é igual, tá? Aqui falamos livremente. Aqui nós se orgulhamos naquilo que o Espírito faz. Se orgulha naquilo que Paulo se orgulhava naquilo que o Espírito fazia. Quando ele estava bem forte, tomava chibatá. Aqui nós já fica fraco. Nós se orgulhamos naquilo que o Espírito traz. Aqui, irmão, eu não aprovo você por minha conta, nem fui aprovado. Nós só somos verdadeiramente aprovados quando o Espírito aprovou você, você é aprovado por Deus. Se Deus não te aprovou, você é pesado na balança, irmão. Se você não submete ao Espírito da graça tem descaído. Muitas vezes, foi falado com Hebreus 6, que era o livro, será julgado por Hebreus 6, irmão. Tá? Então eu queria mandar um abraço para essas pessoas, dizer que nada pessoal, queria mandar uns anciões, para vocês verem certinho, se você é crente aí, crê na Bíblia ainda, vê certinho. Queria mandar um abraço a todos os pensadores desse canal que apoiam aqui, irmão, dizer para eles que eles têm toda a liberdade de entrar e sair, está aqui ou não está, mano. Isso eu não vou, já plasmou. Deus é amigo de vocês, né? E quem está em maus lençóis é aquelas pessoas lá. E assim como Deus fez a promessa para a direita, até a 5ª geração, o mesmo vale para você, que ele escolheu, quis ser seu pai. Tanto esses mais novos agora, como os que saíram de lá, estando aqui ou não estando. Ele quis ser seu pai. Aqueles que não procuravam uma lei, um livro, uma religião, foram achados por Deus. Ele quis ser pai deles, o Evangelho de João 1 aí. Tá? Então, dizer por nada pessoal, queria mandar um abraço à plataforma, eu tenho que falar a verdade, né? Até o tempo que for possível, né? O tempo que não for mais possível, aí acabou. Tá? Aí estaremos, o reino do céu estará dentro de você, e você o Espírito te achou. Acha o Senhor dentro de você, não vai aqui nem ali, irmão. Aquilo que você tem mesmo, do seu jeito, aí pede ajuda. Por meio desse aqui, esses aí acharão a verdade. Muitos deles acharão o caminho. Mesmo com a arca fechada, porque o corpo vai ficar aqui nesse plano. A arca fechada quer dizer, você só entra agora, depois, com consciência, só a sua consciência pode entrar, irmão. Só suas emoções, carne e sangue vai ficar aqui soterrada, mais uma vez. Como foi lá, nos dias de Noé seria novamente aquilo. Você tem a grande chance de ainda estar valendo, a plataforma está aberta, você está me ouvindo isso aqui, de entrar com consciência já aqui, e andar entre as pedras afogueadas. Agora você pode morar no céu,
porque você conheceu todo o bem e o mal e escolheu a verdade que poderia salvar. Não como essas pessoas aí que não ouviram um pequeno homem de uma pequena cidade como eu e você aqui e não quiseram, e não se armaram para a guerra. Quando veio a guerra realmente, se perderam todos eles ajuntados como sardinha, o monstro só vai dar uma bocada só. Assim como a Jubarte, o monstro vai dar uma bocada no canal desses grandes líderes religiosos aí, não vai, porque eles podem é pôr a sardinha, correr para lá e para cá e se juntando novamente, até a última bocada, assim não escaparão. Porque as aves do céu já não tem mais proteção, descerão para comer eles vivos. Já está descendo, repara para você ver. Tá nação contra nação, espiritual, reino contra reino, canal contra canal. Já estão se... Eu que sou, eles são bolhas flutuantes. Então, como aquela sardinha no meio do mar, o lugar deles é o Poço das Marianas, junto com o Titanic espiritual, não falo do material lá, ganhei muito dinheiro, como aquilo lá, viajei em águas profundas, até o cano de Enoque lá, mano. Comparando aquilo ali, jamais sairão de lá, porque os Néfilis, eles não têm o cabinho do homem da lua para te puxar ele de volta. Tá? Que esse aqui, aquele que está lá em cima, eu tenho um assistido para guiar e cortar, tenho poder para cortar e engatar de volta os que pedem ajuda para mim, só isso aqui pode descer enquanto estiver valendo, né? Então eu quero dizer que nada, pessoal, desculpa o vídeo compridão, um abraço a todos, até o próximo round.